Olá, bom dia. Sexta-feira, 20 de março de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Os direitos das pessoas com autismo no estado e o surto de virose em São Luís foram destaques na sessão plenária. Conselheiros tutelares discutem eleição unificada e firmam compromisso em defesa da criança e do adolescente. Primeiro abraço ao Rio Baquenga marca hoje a celebração ao Dia Mundial da Água, que acontece no domingo. O balanço da Operação Praia Segura da Polícia Militar. E mais, centenas de fiéis comemoram o Dia de São José, o santo padroeiro do Maranhão. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Os problemas na rede de atendimento à criança e ao adolescente e o processo de eleição unificada na organização dos conselheiros tutelares estão sendo discutidos em uma oficina idealizada pela Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Maranhão. O encontro acontece até hoje aqui no auditório da Assembleia Legislativa. A oficina discute até esta sexta-feira o primeiro processo de escolha unificada dos conselheiros. A eleição acontece em outubro deste ano e a posse em janeiro de 2016, com mandato de 4 anos, mudanças que estavam em discussão há muito tempo. Esse seminário ele vem como parte da solução para que os municípios se apropriem, adequem suas legislações, saiam daqui com uma minuta de lei, para adequarem nos seus municípios, saiam daqui com uma minuta de edital para adequarem também aos seus municípios, porque realidades diferenciadas, regionalizadas, clima, tudo influencia dentro de um contexto de violação dos direitos de crianças e adolescentes. A abertura do encontro contou com a apresentação de um coral. E com a presença de gestores, conselheiros, estudantes, representantes da sociedade civil e da deputada Valéria Macedo. Essa discussão aqui é justamente para orientar os conselheiros, orientar de um modo geral a sociedade civil, que tem que cumprir a lei federal, unificando os processos de eleição de escolha dos conselheiros e conselheiros tutelares no estado do Maranhão, que devem ser feitos agora, que muitos municípios não estão obedecendo, né, mas tem que a importância de obedecer e também discutir o papel do conselho, qual é a função realmente que o conselho deve desempenhar, o conselho tutelar nos municípios, o conselho dos direitos da criança e do adolescente. O seminário nivela informações sobre as regras que compõem o processo de eleição dos conselheiros e discute ainda as dificuldades na rede de atendimento à criança e adolescente no estado. Dos 217 municípios maranhenses, os conselhos tutelares estão presentes em 213. O Conselho Tutelar é formado por 5 pessoas eleitas pela comunidade. Cada conselheiro é uma espécie de zelador das garantias dos direitos da criança e do adolescente. E são exatamente essas garantias que serão debatidas durante os 2 dias de encontro. No evento, relatos das denúncias que chegam diariamente ao conhecimento dos conselheiros tutelares. Casos de negligência, maus tratos, abandono, violência sexual e a falta de estrutura para o desempenho das atividades. Nesildo diz que há muita diferença de cidade para cidade na estrutura e na forma de pensar o trabalho dos conselheiros, mas que ainda assim as políticas municipais avançaram nos últimos anos. Hoje elas têm avançado e ela tem cada vez mais se fortalecido a nível de município. Tanto que os atores de garantia de direito eles estão mais incumbidos de suas funções e estão atuando diretamente nos problemas, levando ao conhecimento dos conselheiros tutelares, que são a porta de entrada dessa demanda. E aí as retaguardas, todos os programas a nível de federal, estadual e municipal, eles têm cada vez mais sido eficazes na garantia desses direitos humanos de criança e adolescente nos municípios. Rubens, conselheiro de Passo do Lumiar, aponta caminhos para a melhoria no atendimento e estrutura. Diz que, além do poder público, a busca por parcerias tem feito a diferença. Nós não esperamos só por eles, nós também vamos atrás de parceiros, né? E como procurador do trabalho, né, que tivemos uma parceria com ele, deu para, né, estruturar o conselho, além de outros, como a comunidade, como pessoas realmente de empresas, nós sempre vamos em busca de melhoria para o trabalho, né, porque na verdade nós estamos lá como conselheiro, mas estamos lá também como comunidade.
A rede de proteção à criança e adolescente também foi um dos destaques na última sessão plenária da semana. O deputado, professor Marco Aurélio, anunciou audiência pública para tratar da instalação de uma delegacia especializada para esse público em Imperatriz. Os direitos das pessoas com autismo no Maranhão também repercutiram entre os deputados. Na última sessão plenária da semana, 2 deputados se pronunciaram sobre a inauguração de um novo shopping em São Luís. O empreendimento numa área de mais de 35 mil metros quadrados de área construída, 124 lojas, um shopping muito bonito que não deixa a desejar nenhum shopping da capital e do nosso estado. Traz para nossa cidade, São José de Ribamar, não só a geração de emprego e renda, mas também um espaço de inclusão social, de lazer, onde as pessoas possam usufruir de um espaço digno, muito bonito, que esse povo tanto merecia. E dizer que o município de São José de Ribamar está de parabéns. Isso não só vai gerar empregos no município, não tenho dúvida que boa parte dos funcionários das lojas ali que foram inauguradas são moradores do município de Paço do Lumiar e de São José de Ribamar, além do que vai aumentar em muito a renda do município. O deputado professor Marco Aurélio anunciou reunião que vai discutir a instalação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Imperatriz. Temos alguns encaminhamentos, a exemplo da audiência que tive com o secretário de Segurança Pública, mas nós também estivemos reunidos em Imperatriz com o juiz da Vara da Infância, com a Defensoria Pública, com representantes de vários conselhos e também com vereadores. E culminará na segunda-feira agora, numa audiência na Secretaria de Segurança Pública, às 9 da manhã, com o secretário Jefferson Portela e também com o delegado-geral da Polícia Civil, Augusto Barros. A deputada Graça Paz repercutiu o aniversário do município de Miranda do Norte, que completou 27 anos no último dia 15. Eu estava lá porque eu fui ver de perto as obras que eu pedi ao prefeito que colocasse lá no município através das minhas emendas parlamentares. E lá nós inauguramos várias obras e que para mim, particularmente, que me deixou mais alegre, deputado Alexandre, foi inaugurar a sede da Escola de Música lá de Miranda do Norte. Da tribuna, o Wellington do Curso saiu em defesa dos direitos dos autistas. No Brasil, não existe uma estimativa, o IBGE não tem dados precisos sobre a quantidade de pessoas com autismo, mas acredita-se que no Brasil nós temos aí já mais de 4 milhões de pessoas com autismo. No estado do Maranhão, é o segundo estado com o maior número de autistas no Brasil. E uma das maiores reclamações das pessoas com autismo, da proximidade das pessoas com autismo, é a inexistência de um centro de referência pelo SUS, dificultando o diagnóstico e o tratamento. Então, ocupa a tribuna da Assembleia nesta manhã em defesa do autismo, em defesa dos autistas, e já aproveito para convidar a todos para uma audiência pública a ser realizada no dia 23 de abril, às 14 horas, nesta Assembleia. No plenário, a situação de Márcio Rony, uma das 5 vítimas dos ataques a ônibus em São Luís no ano passado, e o surto de virose que lota os hospitais da cidade, também foram discutidos pelos deputados. O tema da Comissão Central de Licitação do Governo do Estado voltou a ser debatido entre os deputados Adriano Sarney e Eduardo Braide. Repito mais uma vez esta lei que venho lendo aí durante toda a semana, que a Lei 8666, artigo 51, a lei federal diz que os 2 servidores precisam ser pertencentes aos órgãos da administração responsável pela licitação. E na nossa lei estadual é mais clara ainda e diz que os 2 membros da CCL serão escolhidos entre integrantes da administração direta e indireta do Estado do Maranhão. A tese de que o servidor do Ministério Público do Trabalho, de acordo com o acórdão do Tribunal de Contas, tem, sim, a legalidade de compor a comissão de licitação, desde que ele tenha a habilitação necessária.
No segundo ponto, e fiz questão de dizer no meu discurso, que aqui é uma casa que todo dia aprendo, que até eu aprendi que existem várias decisões, e aí já é outro argumento, que entendem que o quadro permanente a que se refere à lei pode ser composto até por um membro comissionado. O deputado Alexandre Almeida anunciou que a Secretaria de Estado da Educação findou o contrato para a construção de uma escola no município de Timon. Existe um ofício instruindo o processo administrativo do excelentíssimo senhor prefeito, se comprometendo a doar o terreno para que o Estado pudesse, então, construir uma escola do ensino médio. Infelizmente, deputada Graça, o prefeito me parece que fez ouvido de mercador. Eu queria pedir para que Vossa Excelência pudesse entrar em contato com a secretária estadual de Educação e pedisse a ela providências para a construção da escola. A deputada Andréa Murá criticou a falta de assistência do governo a Márcio Rony, uma das 5 vítimas dos ataques a ônibus em São Luís no ano passado. Até dezembro, o Estado custeava todo o tratamento dele. Dava uma ajuda mensal para ele de R$1.000, custeava os medicamentos, ele precisa usar uma roupa especial. Hoje o que acontece? É uma demora para ele receber a ajuda dele mensal. É uma demora para ele receber os medicamentos quando recebe. Já não basta o castigo que ele sofre diariamente, ele tem que estar agora se humilhando para o governo custear. A deputada Ana do Gás demonstrou preocupação com o surto de virose que tem levado a população a lotar hospitais públicos na capital. Eu gostaria de expor aqui a minha preocupação com essa epidemia que está ocorrendo em todo o nosso estado, principalmente na capital, que assim como a colega deputada Andréa Murá vivenciou na rede pública o pedido de socorro e o apelo das pessoas pela superlotação, venho colocar também aqui a minha preocupação que o nosso estado não está preparado, né, para outras epidemias, e é relevante a gente trazer para essa casa esses assuntos que a gente realmente vivencia. Já o deputado Zé Inácio falou sobre a solenidade de fundação do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, que acontece nesta sexta-feira. Vamos ser interlocutores desse fórum, não só aqui no Parlamento, mas junto ao governo do Estado, para que as políticas públicas que hoje eles têm cobrado, ações diretas de intervenção na Baixada Maranhense, possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento da nossa região, que é uma das regiões mais pobres do nosso Estado, muito embora seja muito rica em recursos naturais. Acontece hoje o primeiro abraço ao Rio Bacanga. A ação faz parte do protocolo de criação do Comitê de Bacias Hidrográficas e celebra o Dia Mundial de Água, que acontece no próximo domingo. E sobre esse assunto eu converso agora com Neri Mendonça, que é diretora do Ecomuseu Sítio do Físico. Bom dia, Neri, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer. Na verdade, é uma série de atividades que vocês vão fazer a partir de hoje, não é isso? Para chamar a atenção para o Dia Mundial da Água, que é no domingo. Bom, vamos começar. O que acontece hoje de mais significativo? Hoje, às 16 horas, nós temos um grande abraço ao Rio Bacanga, né? Está previsto para juntar as duas margens do rio. Então, a gente tem a imagem poética do rio sendo abraçado pelas mãos dos moradores, né? Então, o pessoal da margem esquerda, descendo da área Itaquibacanga, e o pessoal da margem direita, subindo ali do Polo Coroadinho, aqueles bairros, inclusive a Madre Deus. Então, subindo e fazendo esse encontro, abraço, significando, simbolizando um abraço. As pessoas desses bairros envolvidos, né, nessa mobilização toda em torno desse abraço, elas estão conscientes, elas estão mobilizadas, elas sabem o que isso representa, o que significa esse abraço? Olha, tanto a rede Coroado de Natal, que é uma rede de organizações da margem direita, quanto a CIB, que é uma organização reconhecida em toda a cidade, em todo o estado, eles vêm trabalhando há muito tempo, né? Então, este evento ele já é o segundo passo
de um protocolo para a criação de um comitê. Por enquanto, não há o comitê ainda, certo, entendeu? Mas tem todo um protocolo que deve ser cumprido. E este evento deste ano é o segundo passo deste protocolo. Já tem uma previsão de quando esse comitê pode efetivamente ser criado e passar a funcionar? No sábado à tarde, nós vamos ter um workshop que vai falar do passo a passo da criação desse comitê, né? Porque ele tem uma legislação específica, tem que ter esses eventos, inclusive as duas mesas de debate de sábado de manhã, é uma parte da mobilização, né? Então, é o cumprimento desse protocolo, da discussão do tema, da mobilização da população, do esclarecimento e depois vem toda a parte de documentação, né? Levantamento de pesquisas de territorial, levantamento de questões econômicas, ambientais. Tudo trâmite legal para a criação desse comitê, mais ou menos isso, né? Isso. Eu fico assim pensando, o Dia da Água, até um bom tempo atrás, era só mais uma data lá no calendário que a gente festejava na escola, vamos dizer assim. De um tempo para cá, ela passou a ter uma importância muito maior, uma mobilização das pessoas em torno desse assunto. Você acha que as pessoas, de alguma forma, elas já estão atentas, elas já estão conscientes da importância de preservação das águas, do impacto, eu posso dizer assim, que isso tem na vida das pessoas? Eu acho que essa consciência, ela está crescendo, principalmente agora com a crise da falta d'água na região sul do país. Esse assunto foi bastante batido na imprensa e isso leva a uma mobilização maior. Então, nós já estamos com esse trabalho há cerca de 12 anos e a gente observa uma preocupação crescente, né? Então, à medida em que a população ela tem mais informação, ela se envolve mais, né? Pois é, vocês estão com esse trabalho há 12 anos, mais ou menos, né? Eu imagino no começo, de alguma forma, esse assunto despertava o interesse das pessoas? De alguma forma, vocês conseguiam mobilizar pessoas para tratar de um assunto como esse? Então, esse é um assunto que diz respeito ao cotidiano das pessoas, né? Então, quanto mais as pessoas são afetadas diretamente no seu cotidiano, mais elas se mobilizam. Aqueles assuntos que não afetam diariamente o seu cotidiano, elas têm dificuldade para se mobilizar. Mas a questão da água, ninguém vive sem água, né? Mas é que a gente incorporou a ideia de que a água era uma coisa eterna, que não tinha fim, que a gente não precisava se preocupar, porque ela ia estar sempre ali. Então, isso de alguma forma, como você está dizendo, não passava pelo nosso cotidiano. A gente tinha água todo dia. Mas nós trabalhamos numa área em que o espaço foi produzido, né? De ocupação irregular. Então, onde o poder público ele não chegava. Certo. Então, não tinha o fornecimento de água tratada, aquele fornecimento diário. Então, as pessoas tinham que lutar para ter água. Dessa forma, foram construídos muitos poços na região. Foi uma mobilização natural, mais ou menos, né? Até pela situação das pessoas. Exatamente. Então, como não tem um fornecimento regular pelo poder público, as comunidades tiveram que se organizar para ter a água potável em suas casas, né? E também, com esse período, eles começaram a observar a deterioração da água dos rios, né? Então, a poluição do Rio das Bicas, a poluição de outros rios que fazem parte da bacia do Bacanga. Ok, então, só para a gente lembrar, a partir das 4 horas da tarde, não é isso? Hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem um abraço ao Rio Bacanga, né, unindo as duas margens. Amanhã, pela manhã, nós temos 2 mesas de debate, né, com a presença Onde é que vai acontecer? A mesa, ela vai acontecer na ACIB, na Associação Comunitária Itaquibacanga, lá no Anjo da Guarda, né? Local de fácil acesso, de fácil identificação. E nós vamos ter palestrantes como o Dr. Ted Lago, da EMAP,
a professora doutora Edileia Dutra, que é especialista nessa questão de recursos hídricos, a doutora Luzia Nepomuceno, que está trabalhando com a questão fundiária da região, doutor Douglas Martins, juiz da Vara de Direitos Difusos, Gustavo Marques e Roberto Furtado, que são as pessoas que trabalham naquele projeto de melhoria da qualidade de vida na região do... Ok, então quem for, o primeiro momento é o abraço. Todo mundo tem que participar do abraço e começa hoje a partir das 4 horas com chuva ou sem chuva. Se tiver chuva não tem importância porque a gente está falando de água. Vai todo mundo se molhar, mas não tem importância. E de lá já fica conscientizado de toda a programação que vai acontecer no dia seguinte para todo mundo participar e ficar consciente de que água e preservação de rios é uma obrigação, nem diria, né? É um dever de todos nós. Neri Mendonça, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para você. Obrigada a você e esperamos que vocês possam estar lá presente e documentar esse encontro maravilhoso. Ok, muito obrigada. E o balanço da Operação Praia Segura na Polícia Militar é o que você vai ver no próximo bloco, logo após o intervalo. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA. Uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Casa do Povo, também no Instagram. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. A Operação Praia Segura retirou ontem 2 quiosques que vendiam bebidas irregularmente na praia da Ponta da Areia, em São Luís. Além das barracas, os bares também serão alvos de fiscalização. E sobre esse assunto eu converso agora com o Major Roberto, que é comandante da Companhia de Turismo. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar com essas operações. Na verdade, são várias operações que vocês realizam nas praias, na orla marítima de São Luís, né? Praia Segura, Saturação, o que mais? Operação Fecha Quartel. Eu gostei desse nome. O que é Operação Fecha Quartel? Pois é, a Operação Fecha Quartel é uma operação determinada pelo nosso comandante-geral, o Coronel Alves, né? Para todos os comandantes que comandam na região metropolitana. Então, é uma operação onde nós tiramos os nossos policiais que trabalham no serviço administrativo e colocamos eles nas ruas durante 2 dias. Então, é uma operação somente de abordagem, uma operação preventiva. Então, isso ocorre em toda a região metropolitana de São Luís em dias
de forma inopinada, ou seja, pode ser que seja na segunda, na terça, na quinta, na quarta, não tem assim. Não tem uma predeterminação, sim, não, né? São 2 vezes por semana onde nós tiramos esses policiais que trabalham conosco no setor administrativo. E nesses dias a cidade fica mais policiada, vamos dizer assim? Fica mais policiada porque é um trabalho de polícia preventiva, ou seja, são vários policiais que vão fazer a parte preventiva, eles não vão atender a ocorrência em si, eles vão evitar que a ocorrência, as ocorrências aconteçam. Muito melhor, com toda certeza, né? E este é o papel da Polícia Militar. Ótimo, então vamos falar Praia Segura. Essa operação é a que está retirando quiosques regulares, todas as coisas que de alguma forma estão irregularmente ocupando a Orla de São Luís? Isso. A Operação Praia Segura, ela está ocorrendo, né? É uma operação que envolve várias entidades, que eu chamo até de uma operação mais integrada. É uma operação onde participa o Ministério Público, a Blitz Urbana, a SMTT, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, todos os segmentos, Polícia Civil, todos esses segmentos para evitar que aconteça delitos e que aquelas pessoas que usam as barracas, os ambulantes, as pessoas que vão visitar aquelas barracas, sentar, usufruir das barracas, tenham realmente uma segurança mais adequada. Por exemplo, a operação ontem à noite teve a Operação Praia Segura. A Polícia Militar acompanhou a Blitz Urbana. Então, os ambulantes, eles colocam as suas barracas em cima da calçada. Do passeio mesmo, né? O que não é permitido, aquilo ali é irregular. Então, aquelas pessoas, elas insistem em estar cometendo irregularidade. Então, o poder público está atuando mais forte, né? E isso é a Operação Praia Segura, porque vamos supor, quando termina as festas, digamos, de determinados bares, no horário adequado, que vai até 2, 3 horas da manhã, as pessoas, elas não vão embora, elas vão para aquelas... querem para casa ainda, né? Então elas vão para aquelas barracas e dali surgem várias ocorrências policiais. Então, pensando nisso, o Ministério Público, a Blitz Urbana, esses órgãos, né, resolveram se integrar para coibir esses desmandos e, diga-se de passagem, viu, Helder, é ilegal a ação desses ambulantes ficar em cima da calçada da litorânea. E eles sabem, né? Eles sabem que é legal. Eles ocupam para ver se dá certo, se conseguem ficar ali, se conseguem fazer uma venda maior. Exatamente. Aí eu vou até ser assim mais duro, que a gente tem usado muito discernimento. Olha, você não pode colocar essa barraca aqui, você por isso, mas no dia seguinte eles estão lá novamente e agora a operação vai ser um pouco mais, digamos assim, repressiva, no sentido mesmo de não permitir mesmo que esses ambulantes fiquem em cima do calçadão da litorânea. Existem pontos onde essa situação é mais grave, Coronel? Sim, existe sim. Os pontos que a gente observa mais é em frente ao Bar do Nelson, ali nas proximidades do Bar do Nelson. Isso, ali na litorânea. Na litorânea, nas proximidades do Bar do Adventure, naquele eixo ali da Praia do Calhau, onde a gente se visualiza mais. Então, a operação ontem à noite foi nesse eixo, nós detectamos, evitamos e não houve assim, alteração grave, ou seja, as pessoas resolveram então sair. Então essa operação é uma operação de rotina, uma operação mesmo... Quer dizer, ela vai acontecer sempre, é mais ou menos a partir de quinta, sexta-feira, ou ela não tem dia para acontecer? Não tem dia, sábado, domingo... toda terça-feira, para você ter uma ideia, existe uma reunião de avaliação dessas operações lá no Ministério Público. A Polícia Militar está fazendo o acompanhamento dessa operação de perto para dar sustentabilidade ao Ministério Público e à Blitz Urbana no cumprimento dessas irregularidades. E a população, Coronel, como é que o senhor acha que é a receptividade, posso dizer assim, dessas ações por parte da população? A população aprova ou eles reclamam que vocês estão tirando a bebida onde era mais fácil de comprar? Como é que é a reação que vocês enfrentam? Eu vou dar uma opinião minha pessoal. 85%, mais de 80% dos bares da litorânea, acredite, eles estão em situação irregular. 85%? Mais de 80%. Isso tudo eu estou afirmando porque eu estou participando dos questionamentos pessoalmente. É irregularidade de toda a ordem.
O Ministério Público está fiscalizando isso de perto, porque num passado bem breve, eles assinaram um TAC, um termo de ajustamento de conduta, isso, eu lembro. E eles mesmos estão descumprindo esse TAC, e por isso mesmo suscitou, então, ações mais fortes, digamos assim, em cima dessas irregularidades. Então, são irregularidades de toda a ordem. Então, a segurança do cidadão não é porque o dono da barraca alguma barraca for embargada, que o cidadão acha que é errado, não. Mas ele está numa situação de insegurança, porque muitas irregularidades nessas barracas, elas se apresentam, inclusive na parte alimentar. Então, tudo isso pertence a um conjunto da segurança. Então, o Ministério Público está agindo dentro da legalidade, as instituições estão agindo dentro da legalidade, as instituições não estão cometendo nenhum erro, nenhum absurdo, é a lei que diz. Mesmo que a gente estranhe um pouquinho no começo, que a população... eu imagino assim, que as pessoas que estão acostumadas em determinado bar ou em determinado restaurante ali da litorânea, quando ele for derrubado, a pessoa vai se sentir um pouquinho ressentida. Mas isso é um interesse particular, não é um interesse da coletividade, não é isso? Exatamente. Então ele tá defendendo os interesses dele, mas ele está altamente irregular. Então, está se ajustando tudo isso, né, a nível até de união, enfim. E no futuro bem breve, a litorânea, eu acredito que vai estar toda regularizada no que diz respeito à funcionalidade das barracas, aqueles ambulantes não vai ser permitido, enfim. Então, a Polícia Militar está dando apoio nessas operações, porque faz parte do conjunto das operações de segurança da CPTU. Logo, logo a gente chega nesse estágio de evolução, onde esteja tudo legalizado e o cidadão se sinta mais tranquilo, mais seguro, mais confortável em frequentar a Orla de São Luís. Só para você ter uma ideia, Elda, as ocorrências policiais com essas operações integradas diminuíram mais de 80% no eixo da litorânea. Isso aí eu estou lhe afirmando. Pronto, já é um bom argumento, vamos dizer assim, para operações como essa. E eu lhe chamei o tempo todo de coronel, só não me corrigiu. Major Roberto. Major Roberto, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Parabéns também por esse trabalho todo, tomara que continue e que nos dê mais segurança. Obrigado. E você pode rever a entrevista com o Major Roberto no site da Assembleia, que é al.ma.leg.br, e no portal de notícias você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco, a Prefeitura lança hoje o programa Todos por São Luís. E mais, centenas de fiéis comemoram o dia de São José, o santo padroeiro do Maranhão. Logo após o intervalo. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado, é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final.
as indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. A Prefeitura realiza hoje a primeira edição do programa Todos por São Luís, com uma ação intersetorial que acontece no Centro Histórico e envolve várias secretarias municipais e a comunidade. Durante a ação serão oferecidos serviços nas áreas de saúde, oficinas, cursos, atividades educativas, culturais e esportiva. O evento acontece das 8 da manhã às 6 da tarde. A primeira-dama do município, Camila Braga, que coordena o programa, destacou que o Todos por São Luís começa pelo Centro Histórico, mas vai se estender por toda a cidade. E a próxima edição deve acontecer na zona rural. Centenas de fiéis comemoraram ontem o dia de São José, o santo padroeiro do Maranhão. E a repórter Milena Dutra acompanhou na cidade balneária a procissão dos devotos. Bem no meio de tanta gente grande para homenagear São José de Ribamar, estava Evelyn, de apenas 4 anos. Mesmo tão pequena, ela andou todo o percurso da procissão sem reclamar e ainda sem entender o porquê de tanta devoção. Evelyn sofre de convulsões e, segundo a avó, está curada há 2 anos depois de uma promessa feita a São José. Desde então, ela traz a neta em toda a celebração para agradecer pela bênção. É só agradecer a ele, que ele dê a saúde dela, né? A mesma fé desta senhora é a de outros milhares de maranhenses que participam do último dia do festejo de São José de Ribamar. O diácono José Desterro veio do município de Bacabeira para a celebração. Para ele, ser devoto do santo é motivo de alegria. Venho para prestar honra a São José, porque sou devoto dele. E para mim é uma grande alegria estar aqui servindo, né? Servindo a São José, a Deus e a esse povo. Esta senhora carrega a imagem de São José para não perder de vista o dono da bênção e dos milagres. Todos os anos eu venho com ele. Ele é um pouco pesadinho, sabe? Mas ele segura, parece eu segurava até o fim. Assisto a missa com ele, agora a procissão, aí eu vou para casa. Bem pertinho dali, na Casa das Velas, outros devotos, entre eles Patrícia, que reza, pede e agradece pelas bênçãos. Viemos agradecer, principalmente, não só pedir, mas agradecer. Enquanto a procissão acontece lá fora, aqui dentro da igreja, centenas de fiéis também celebrando a São José de Ribamar. A festa acontece também pela edificação da Igreja Matriz, que todo o tempo reúne devotos e turistas na cidade balneária. Eu vim agradecer pelos dias de vida, por todos os dias e minutos de nossas vidas. Em meu nome e em nome da minha família e todos os meus amigos. É fé e esperança e confio que ele vai me atender o pedido que eu fiz. O templo foi inaugurado em 1915 e comemora o seu primeiro centenário. De lá para cá, apenas no ano 2000 passou por uma grande restauração, quando foi construído um belo conjunto arquitetônico, o Santuário de São José de Ribamar. Era bem em frente a ele que outros devotos aguardavam a chegada da procissão para o início da missa, que encerraria o festejo deste mês. Chegamos ao momento culminante da celebração, a grande missa campal. E lá atrás, o motivo da reunião desses milhares de fiéis, São José de Ribamar, o santo padroeiro do Maranhão. É um motivo de alegria muito grande para nós caminhar com esse povo, conduzir esse povo ao nosso santuário. Nós caminhamos pela rua da nossa cidade de santuário, São José de Ribamar, rezando, louvando o nosso Deus, agradecendo a Deus pelo novenário de São José este ano, de 10 a 19 de março, mas também com uma motivação muito especial, 100 anos do início da construção da nossa igreja. Nós estamos aqui justamente demonstrando e reiterando a nossa fé em Cristo e também apoiando culturalmente
os nossos festejos religiosos, tanto da Igreja Católica, como também apoiamos da Igreja Evangélica, no sentido de justamente agregar e fazer com que essa política de incentivo, de valorização ao mesmo tempo, se torne como meio de inclusão social para que a sociedade fique mais justa e mais digna. E depois de mais de 2 horas acompanhando a celebração, reencontramos a pequena Evelyn, atenta ao lado da avó, ouvindo a pregação do padre e aprendendo que fé não é coisa só de gente grande. Jesus o quê? Para transformar meu coração. Mas às vezes no peito da gente bate um coração de pena. Às vezes no meu peito bate um coração de pena. Magoado, frio sem vida, magoado. Dizem que quando chove dia de São José, se vai ter um ano de fartura. Ainda bem que choveu um pouquinho ontem à noite, senão que vai ter fartura o ano todo. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Um bom dia para você e um ótimo fim de semana.